Levante a voz. Dr. Marcos Cerqueira já aqui conosco nos nossos estúdios, cardiologista, sempre solícito aí nos nossos quadros Mais Saúde, ele que faz parte da equipe do MDI Cardio Center também sempre conosco. Dr. Marcos, prazer ter o senhor mais uma vez aqui conosco, boa noite. Boa noite, Itajaí, boa noite, Ney, e todos os amigos da Rádio Andaiá, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E agora falando um pouquinho do Outubro Rosa, né? Essa campanha maravilhosa que está sendo feita, é um mês da conscientização da importância da prevenção do câncer de mama. E aí a cardiologia ela é muito aliada também dessa categoria do Outubro Rosa, porque várias doenças, né, que afetam o corpo, né, dentre elas as doenças oncológicas que necessitam de tratamentos muitas vezes com radioterapia, quimioterapia, influenciam diretamente no funcionamento do coração. Então, pacientes que participam de programas de tratamento devem ter um cardiologista que assista também, que acompanhe todo esse tratamento, para que esse tratamento ele possa ser feito sem maiores danos, sem maiores riscos. Já é conhecido, hoje em dia já tem uma especialidade que é a cardio-oncologia, que é a especialidade cardiológica aliada aos tratamentos oncológicos, tendo em vista que esses tratamentos oncológicos prolongaram a sobrevida do indivíduo. Hoje em dia as pessoas têm uma chance muito grande de cura do câncer. Mas será que com esse uso das medicações, dos tratamentos radioterápicos, há implicações cardiológicas? Já sabemos que sim. Então o cardiologista entra e aliado ao oncologista nesse tratamento, muitas vezes investigando e até tratando situações que possam ameaçar a vida do indivíduo. Existe câncer diretamente no coração? Existe sim, são cânceres incomuns, né? O mais comum deles é o mixoma, normalmente localizado no átrio, que é uma cavidade do coração, mas que normalmente não são tumores, vamos dizer assim, com a prevalência muito alta na população. Já tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes, estão bem, mas a maioria dos tumores que nós vemos na prática, o coração ele acaba sendo uma sede de invasão de tumores externos, né? Tumores que invadem a membrana que recobre o coração, que é o saco pericárdico, e podem acometer, tá? Entre eles os tumores intratorácicos, linfomas, sarcomas, que acabam invadindo o tecido cardíaco e gerando prejuízo. Bem, doutor Marcos, com relação ao diagnóstico, o que é preciso, quais são os fatores que se observa para detectar que a pessoa, para se afirmar que a pessoa está com um câncer no coração ou na região do coração? Existem vários sintomas, né? E aí a gente tem que estar atento. Como eu já disse, é uma doença pouco prevalente, tá? Então, um tumor primário do coração, normalmente ele pode acabar crescendo dentro de uma das câmaras do coração e gerando um prejuízo no enchimento das câmaras cardíacas, e aí o paciente muitas vezes ele pode apresentar sensação de falta de ar, sensação às vezes de desmaios, às vezes esse paciente ele pode embolizar, fazer um quadro semelhante a um AVC, e quando a gente investiga descobre que ele tem um tumor intracardíaco, e muitas vezes é percebido no exame clínico. Às vezes o paciente ele vai ao consultório com alguma queixa, o médico, quando utiliza de um exame físico bem feito, ele acaba conseguindo detectar às vezes alterações na ausculta cardíaca em algum exame, e o ecocardiograma, que é o ultrassom cardíaco, acaba nos dando informações importantes, porque vai avaliar a anatomia cardíaca e também o funcionamento, e a gente muitas vezes visualiza essas imagens dentro do coração. O indivíduo, ele pode nascer com o coração já acometido por um câncer, e se isso for detectado tardiamente, pode trazer sequelas no desenvolvimento desse indivíduo, dessa criança? Então, já normalmente não, né? Os tumores cardíacos, como eu falei, são raros, normalmente adquiridos, né? Então surgem ao longo da vida. Algumas doenças podem, como a gente já falou, infiltrar o coração. O coração ele pode ser uma sede de implantes de um câncer à distância, mas normalmente não é aquilo que mais aflige o cardiologista. Existem doenças mais comuns. Mas se for descoberto enquanto o feto está, a criança está em desenvolvimento no ventre da mãe, pode ser feita uma cirurgia, um tratamento nesse sentido? Já existem tratamentos que podem ser feitos inclusive intraútero, né? Então existem tumores, alterações que podem
comprometer a vida do indivíduo, né? O indivíduo nascendo com aquele problema, ele vai ter muita dificuldade naquele período de transição, né, da vida intrauterina para a vida extrauterina, e aí os médicos podem se antecipar e fazer o tratamento. Normalmente vale a máxima de que quanto antes melhor. O desenvolvimento de uma criança com um problema desse tipo pode afetar diretamente a mãe enquanto ela está no ventre? Assim, normalmente isso pode colocar em risco a vida fetal. Normalmente, quando a gente percebe que aquela situação é uma situação em que a gente não consegue contornar e que leve ao risco materno, a gente sempre tem que priorizar a saúde materna, né? A gente tenta levar a gravidez o máximo possível até o nascimento, mas em alguns casos a gente tem que aconselhar a interrupção para não prejudicar, por exemplo, o tratamento da mãe. Bem, o tratamento do câncer, pelo que se sabe, a gente tem visto aí na mídia e na própria literatura da medicina, ou é feito com cirurgia, ou com tratamento através de substâncias, drogas, a própria quimioterapia, radioterapia. No caso do câncer de coração, pode ser retirado uma parte do tecido do coração sem causar sequelas posteriores? Existem formas de você tentar reconstruir, fazer a remoção do tecido neoplásico, cancerígeno e fazer uma reconstrução naquele mesmo momento na tentativa de preservar o funcionamento do órgão. Tá? Mas normalmente são cirurgias em grandes centros especializados e que as equipes têm muita experiência no assunto e conseguem bons resultados. Na prática, o que nós vemos é que o cardiologista acaba entrando na questão aí da oncologia mais como um suporte para o tratamento oncológico. Então aqui nós trabalhamos em parceria com as clínicas de oncologia e aqueles pacientes submetidos a um tratamento oncológico, por exemplo, um tratamento de câncer de mama, né? Tomando aqui como exemplo o câncer que está tendo toda essa campanha nesse mês. Quando a mulher tem um câncer de mama, muitas vezes ela precisa fazer, além da cirurgia, tratamentos como radioterapia, que é a irradiação da mama. Então, imagina só uma mulher com um câncer no seio que eu faço uma cirurgia e preciso irradiar. Lembra que ali atrás tem um coração. Então, aquele coração ele vai sofrer efeitos com essa irradiação. E também, quando injeta na sua veia o quimioterápico, ele circula através do sangue, através do bombeamento do coração. Então, essas substâncias, quando entram em contato com esse coração, eles podem desencadear uma série de sintomas. Desde insuficiência cardíaca, que é fazendo com que o coração enfraqueça, arritmias cardíacas, né, que são alterações do ritmo do coração. Então, o paciente, às vezes, ele pode notar batimentos que não existiam, palpitações, acelerações no coração. E normalmente são quadros leves, mas em alguns casos podem levar a casos mais graves, que a gente precisa, inclusive, interromper o tratamento oncológico. Agora, veja que dificuldade. A paciente ela tem uma doença grave, que precisa de um tratamento agressivo, muitas vezes, e que a gente, muitas vezes, não tem condições cardiológicas para suportar isso mais. A gente tenta entrar com algumas medicações, tá? Essas medicações visam proteger o coração. Já existem vários estudos que têm bons resultados com algumas medicações. Medicações muitas vezes utilizadas em tratamentos até para hipertensão. Então a gente usa esses remédios na tentativa de impedir que o coração continue deteriorando a sua função. Então é papel do cardiologista, né, em associação com o oncologista, fazer esse acompanhamento. Normalmente, antes de começar o tratamento oncológico, né, propriamente dito, com quimioterápicos ou radioterápicos, é aconselhável fazer a primeira visita ao cardiologista, né, para que a gente possa fazer uma boa análise do paciente, fazer alguns exames simples, como, por exemplo, um eletrocardiograma, saber como é o coração daquela paciente antes de se submeter ao tratamento, para que a gente possa, durante o tratamento, repetir esses exames e ter como comparar um com o outro, se houve alguma mudança ou não. Da mesma forma, o ecocardiograma é um exame muito importante. Se a gente detecta que ao longo das quimioterapias a função do coração está diminuindo, a gente automaticamente discute o caso daquela paciente com o oncologista que está acompanhando, para que a gente possa definir as estratégias a serem seguidas. Um câncer de coração pode transpor-se ou por metástase ou por irradiação das consequências para a evolução a um câncer de mama? Normalmente não, são coisas completamente diferentes. Eu pergunto porque são regiões próximas do corpo. Às vezes é muito mais comum o contrário. Um câncer de mama, às vezes ele pode dar metástases ósseas, metástases pulmonares e muitas vezes até por contiguidade, por proximidade, eles podem afetar o saco pericárdico, que é um saco que reveste o coração, um saco
que faz parte da proteção cardíaca e afetar diretamente o funcionamento do coração. O câncer de coração, pelo que se tem de literatura e pela sua experiência, ele é mais comum em homens ou mulheres? Mais comum em homens, isso. Por que isso acontece? O que é que leva assim, fatores genéticos? Não se tem muito essa resposta. E tudo que não tem muita resposta tem muitas teorias, né? É verdade. Então existem várias teorias, mas o sexo masculino ele é o predominante. Normalmente o tumor mais frequente é o mixoma atrial, que é um tumor das células musculares cardíacas. Acometem mais o lado esquerdo do coração, tá? Uhum. E muitas vezes são tumores que a gente é indistinguível durante o exame de você, por exemplo, de um trombo, de um coágulo no coração. Então muitas vezes a gente verifica que aquele paciente tem uma imagem, essa imagem é uma imagem que é duvidosa. Às vezes a gente tem que lançar mão de exames mais aprimorados, como por exemplo uma ressonância cardíaca, que dá mais informações, mas em alguns casos ainda restam dúvidas. A gente precisa, por exemplo, fazer um tratamento como se fosse um coágulo e reavaliar esse paciente, sei lá, 2 meses depois, para ver se com o tratamento de dissolução do coágulo, se aquela imagem ainda continua. Então, existem várias formas da gente fazer esse acompanhamento e eu recomendo que cada paciente que tenha uma suspeita, né, que tenha essa suspeita, procure o seu cardiologista assistente para investigar. Bem, doutor Marcos Cerqueira, é uma pessoa que já tem um quadro consolidado de câncer, mesmo que esteja em tratamento, o que é que o senhor recomenda para preservar o ambiente coronariano, o coração bem em funcionamento, enfim, quais são as recomendações num caso como esse? Durante o tratamento oncológico é importante manter todos os outros hábitos de saúde. Muitas vezes o paciente, por conta do tratamento oncológico, acaba abandonando hábitos de vida como atividade física. Então, sempre que possível, manter uma vida normal e saudável, uma alimentação balanceada, manter-se bem hidratado, evitar a ingesta excessiva de sódio, né, de sal e de gorduras, e procurar manter, né, um acompanhamento cardiológico. Na pessoa de mais idade, cuidados redobrados. Com certeza. Quanto mais idade tem, maiores os riscos de doenças oncológicas e maiores também os riscos de doenças cardiológicas. Então, imagina só, uma senhora que está sendo submetida a um tratamento oncológico. Eu não posso olhar ela simplesmente do ponto de vista do câncer. Lembrar que ela tem fatores de risco também para doenças cardíacas. Da mesma forma, quando eu estou acompanhando um paciente cardiológico, eu tenho que ter em mente que ela tem também fatores de risco para doenças oncológicas. Então, há de se pensar em conjunto para que a gente possa ter o melhor resultado no tratamento. Muito bem. Algo mais que o senhor queira acrescentar, fique à vontade. Eu aproveito para relembrar, né, a todas as mulheres que estamos no mês do Outubro Rosa e que não podemos perder a oportunidade de fazer a avaliação com seu mastologista, fazer o exame de mamografia a partir dos 40 anos. É preciso vencer o preconceito, né, contra o câncer de mama e também vencer o medo. Muitas pessoas não fazem com medo de descobrir e com medo do tratamento. Só que lembrando que quando esse câncer é descoberto em fases precoces, há uma grande chance de cura. Essa paciente ela vai ser devolvida plenamente aí para suas atividades normais, para o seu seio familiar. Então não vamos perder a oportunidade de procurar essa ajuda e fazer o seu acompanhamento mastológico com sua mamografia. Não podemos deixar que o preconceito e o medo vençam essa luta. É sempre bom relembrar quais são os dias que o senhor está atendendo no IMDI Cardiocenter. De segunda a quarta-feira, né, no turno durante o dia inteiro, e realizando também todos os exames cardiológicos. Leve o nosso abraço a toda a equipe do IMDI. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui conversar conosco. Eu que agradeço. Levante a voz.